Eu tenho um escritório de contabilidade que nasceu em 1985. Nosso menor honorário hoje é 1.290. Menor. O menor. Nosso ticket médio é 1.000 por conta das negociações, que a gente compete, na grande maioria das vezes, com contabilidades que cobram R$250. Aí é claro que não vai dar mesmo pra fazer nada. Não dá ROI. Não dá ROI pro dono do escritório de contabilidade fazer a contabilidade do restaurante. Ele acaba querendo que o dono do restaurante saia dali da carteira dele, porque tem outros segmentos que dão muito mais ROI do que o dono do restaurante. O tráfego pago é só um canal. Ele é um canal, é isso? Você precisa ter pelo menos 5 canais de captação de lead. Hoje a gente tem produtos que fazem sentido pro dono do restaurante. Fora a parte fiscal, a gente tem a parte de precificação por canal de venda deles, então já falei que muitos restaurantes têm prejuízo no iFood, e agora tá vindo 99, Kita, Mercado Livre. Às vezes uma coisa boa pro cara é um desespero, entendeu? Então, a gente ajuda a precificar. Isso vira uma oferta dentro do anúncio comercial de tudo que vai justificar o preço maior. Faz vender muito mais fácil. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast, este que é o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí que é empresário de contabilidade. Se você trabalha numa empresa contábil, tem papel de liderança, é entusiasta desse setor, esse aqui é um ambiente feito exclusivamente para esse mercado de contabilidade. Aqui a gente discute estratégia de marketing, vendas, gestão, tecnologia, inteligência artificial. Tem assunto aí que vai contribuir com a rotina sua, enquanto dono de empresa de contabilidade ou entusiasta aí desse mercado, beleza? Se você não me conhece, eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, a maior assessoria de marketing e vendas com foco em vendas para contadores de todo o Brasil. Só esse ano a gente já gerou mais de R$430 mil em novos negócios para contabilidade, todos vindo exclusivamente de estratégias digitais que a gente gerencia aí para mais ou menos 450 escritórios em todo o Brasil. Você que já conhece aqui o ritual, já conhece a rotina do podcast, acompanha a gente toda quarta-feira, já de antemão, antes que você se esqueça, deixa o teu like aqui nesse episódio. E uma coisa que eu sinto falta é, a gente está aumentando cada vez mais o número de visualizações. Eu quero a participação de vocês aqui no podcast. Então comentem, façam uma pergunta, sugiram um convidado, interajam, porque muita gente até me chama no Instagram, manda mensagem em outros canais, elogia a gente nos grupos de WhatsApp dos nossos clientes, mas cara, não comentou aqui. Então quero a sua participação, vamos construir juntos aqui o melhor programa de marketing e vendas para contadores de todo o Brasil. Conto com você, certo? E eu tô aqui hoje com o Daniel, seja muito bem-vindo. Prazerzão tá aqui sempre. Muito bom, cara, muito obrigado pela participação, por topar o convite. Sabe que não é fácil a rotina aí de quem tem escritório de contabilidade, ainda mais você com tantos clientes, né? Deixar um pouco da rotina e vir aqui contribuir. Rapaz, é um pouco complexo, mas pode fazer o convite que eu tô à disposição sua sempre. Gente, o Daniel, pra quem não te conhece, se apresenta aí pra nossa audiência. A gente tem assim, quem que acompanha a gente, né? Até tava dando uma olhada, no mês passado a gente teve mais ou menos 14 mil visualizações. Legal. Assim, basicamente, dono de empresa contábil, é o cara que trabalha em escritório contábil, é quem é entusiasta desse mercado, então assim, é um público bem direcionado, né? Sim. E você faz parte desse ecossistema aí, né? Se apresenta pra turma aí pra galera te conhecer. Legal. Bom, sou Daniel Segura, pra quem não me conhece, eu sou CEO do grupo Apoio Segura, um nome que provavelmente vocês não ouviram, mas esse grupo é uma empresa familiar, onde eu tenho como sócios os meus pais, minha esposa, minha cunhada, e eu vivo tanto esse ecossistema de contabilidade, como você falou, que meu sogro é contador, tem 2 contabilidades no Ceará, os tios da minha esposa também são contadores, então, no jantar só se fala de contabilidade, no Natal só se fala de contabilidade. Velho. Cara, é impressionante, assim, a contabilidade é uma coisa que não teve por onde eu fugir, tentei. Primeira formação minha foi publicidade e propaganda. É mesmo? Então a gente é colegas aí em formação acadêmica. Exatamente, mas aí depois não teve jeito, eu fui puxado por esse buraco chamado contabilidade. Dentro do grupo, a gente tem 2 produtos, e aí algum de vocês já pode ter ouvido falar, que é o Hub dos restaurantes e a contabilidade para cartórios. 2 produtos segmentados, porque acredito que a gente vai falar bastante sobre isso, mas a gente mudou a chavinha em determinado ano de uma contabilidade tradicional que atendia vários segmentos para uma contabilidade especializada e focada. Tanto é que hoje a gente tem 700 clientes, uma média, né, de 700 clientes, provavelmente é um pouquinho mais, no grupo, sendo que desses clientes todos são restaurante ou cartórios.
Não tem outro nicho? Não tem outro nicho. Os nichos que a gente tinha antes, por eu ser sucessão, a gente distribuiu para parceiros. Então... É mesmo, cara? Eu tenho um pouquinho de cliente Primeira com vez que eu Fabiana ouço uma história dessa. Então, eu vou fazendo umas coisas um pouco inovadoras que a gente pode conversar. Eu tenho com a Mônica Porto também. Legal. Então, eu fui distribuindo para alguns contadores. A Ariane, que é do Mastermind do Anderson Hernandes. Para deixar totalmente focado. E aí, assim, até mesmo focado nesses dois segmentos, cara, o desafio é muito grande. Imagina se eu tivesse outros segmentos dentro. Então, essa segmentação fez a gente impulsionar. Eu tenho um escritório de contabilidade que nasceu em 1985. O grupo aqui nasceu em 1985. O grupo Apoio Segura nasceu em 1985. No mesmo ano que eu nasci, meus pais falaram, de boa, tem um bebê, vamos abrir um escritório de contabilidade também. Sim, tá fácil. Tá fácil, né? Então, desde lá eles começaram a empreender em contabilidade e até 2021 a gente tinha 85 clientes. Caraca, velho. E de 2021, quando a gente decidiu segmentar, e, obviamente, também investir em marketing, investir em vendas, a gente passou para 700. Um pulo, assim, gigantesco. E administrar tudo isso também em pouco tempo é um grande desafio. Mas, assim, é uma tendência do mercado cada vez mais as contabilidades serem segmentadas, até porque cada vez mais vão ter mais particularidades segmentadas para o nosso negócio. Que baita copy de introdução, hein? De 1985 até 2021, 81 clientes, de 2021 para 2025, 700. Se você não se interessou, se você tem uma empresa de contabilidade e não se interessou agora em assistir esse podcast, você só pode estar maluco. Não tem outra explicação. Me diz uma coisa, você entrou para trabalhar com seus pais no escritório em que ano? Foi em 2009. Em 2009, eu caiu de cabeça lá e no escritório. Eu trabalhava em agências de publicidade. Então você não só estudou, mas chegou a entrar no mercado. Cheguei. Obviamente, né, o máximo que eu cheguei foi ser analista de uma agência. Agências grandes? Atenção. Tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como um hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Eu trabalhei na agência do Justus, mas como estagiário. Aí eu trabalhei Young Hubcan, não é? Young Hubcan. Eu trabalhei na Microsoft, na Gedal, aí como marketing interno mesmo. E aí, num determinado momento, eu entendi que o meu caminho poderia ser mais curto na contabilidade, quando meu pai, óbvio, né? Aquela chantagem, para quem que eu vou deixar o escritório de contabilidade? Sim, Você tá indo para uma área totalmente diferente e tal. E inicialmente, a gente também mais jovem, mais impulsivo, né? Sim. Do negócio. Eu falei, eu posso virar seu sócio, mas eu quero aplicar marketing e vendas dentro do seu negócio. Então. E ele pensou assim, isso aqui é uma contabilidade. Claro. Isso aqui jamais vai ser aplicado. Mas vem, foi meio que a introdução. Vem e depois aplica. Depois a gente vê o que vai dar. Se não der certo, você faz a faculdade. Só que aí ele também... eu coloquei um ponto na mesa que eu queria fazer marketing e vendas, e ele colocou um outro ponto na mesa que para você entrar como sócio meu, você vai ter que estudar contabilidade.
Então aí a gente firmou o acordo. Antes disso eu trabalhei muito como office boy dele, né? E eu não sentia a contabilidade tão atrativa porque ele me colocava para fazer registro em livro. Então eu pegava nota fiscal e ia registrando. Um puta saco, né? Que hoje faz tudo automaticamente, graças a Deus. Mas era um puta saco ficar fazendo um serviço que eu detestava. E aí depois eu entendi que a contabilidade não é bem aquilo que meu pai colocava eu para trabalhar. Entendi. Né? Então eu já entrei na contabilidade depois de ter passado por, vamos dizer assim, estagiário dele e office boy dele. Aí eu fui para publicidade. Quando eu voltei, eu já voltei como sócio. E eu ficava meio angustiado, tipo, tá, beleza, eu tô virando sócio de uma contabilidade, mas, cara, eu não tenho know-how de um contador. Até por conta disso, eu aceitei estudar contabilidade. Claro. Eu vi que você não aprende nada sobre gestão de contabilidade na faculdade. Você aprende a fazer contabilidade, que hoje também, tudo automatizado, faz automaticamente as coisas, enfim. Mas aí eu entrei em 2009. E o que aconteceu? Eu apliquei o marketing e vendas, e aí, obviamente, não tão fácil convencer o meu pai a investir nisso. Sim. Então, muitas brigas aconteceram ali, mas um ponto que eu consegui fazer com que ele me desse autonomia para fazer esse tipo de coisa foi quando eu comecei, e na época não tinha rede social, não tinha essas coisas, eu fazendo e-mail marketing, eu consegui uma das maiores empresas que já passaram dentro do escritório, que foi a TecBan, que é os caixas eletrônicos do Banco 24 Horas. E foi através de um e-mail marketing que eu consegui passar num processo para fazer a contabilidade de todos os caixas eletrônicos do Sudeste e Sul. Nossa. E depois a gente ganhou o Centro-Oeste e algumas regiões ainda do Nordeste. Essa cliente começou com um honorário em torno de 15 mil e foi até 200 mil. Caraca! Então, por um bom tempo acho que a gente conquistou ela, se eu não me engano, foi em 2010, 2011, a gente começou a trabalhar com ela. E ela veio até 2 anos atrás. Só que me incomodava muito porque por mais que a empresa chama tecnologia bancária, eu entendia que a tecnologia ia engolir os caixas eletrônicos. Tanto é que hoje você não vê tanto caixa eletrônico como antigamente. Então a gente iniciou um trabalho, e a gente que iniciou esse trabalho lá com o processo de legalizar os caixas eletrônicos nas prefeituras. E um pouco antes da pandemia, em 2018, mais ou menos, eu via que a gente estava cancelando mais caixas eletrônicos do que abrindo. E aí isso começou a me incomodar. Porque até então, de 2009 a 2018, eu parei um pouco com marketing e vendas, porque eu fiquei um pouco acomodado. Bom, se a gente faz... E aí eu fiz um marketing interno com esse cliente. Então, para crescer dentro, porque eu via possibilidade de crescimento dentro dessa empresa. Então, por que eu vou para fora se eu ainda tenho a crescer dentro desse cliente, né? E é um cliente muito potencial. Só que aí, a partir do momento que eu via que a gente estava cancelando mais do que abrindo, eu comecei a estudar, a procurar outras formas de poder agregar o crescimento. E depois da pandemia, que foi... para mim, o checkmate nos caixas eletrônicos e dinheiro, né? Porque hoje não circula mais dinheiro. Ainda circula, mas não tanto, igual antigamente. Com o Pix também até aumentou, né? Com o Pix também, acho que... Diminuiu o uso, né, do caixa eletrônico. Sim. E aí, eu comecei a pensar em segmentações. E a estratégia de segmentação não foi porque eu tinha uma atividade dentro do meu escritório que eu tinha mais clientes. Não. Foi por estratégia de marketing. Entendeu? Então, cara, eu preciso segmentar. Estou vendo essa movimentação no mercado. Alguns escritórios de contabilidade que estão segmentando, estão crescendo, que é do meu mentor Anderson, ele começou a segmentar para produtos digitais. Via uma movimentação também de um amigo meu, que é o Bruno Nascimento, com médico. Já esteve aqui, já. Já esteve aqui, então? Que já teve essa movimentação. E eu estava vendo essa movimentação de alguns grupos de contadores segmentando, falando, cara, a maioria das contabilidades não segmentam. Quem está segmentando está conquistando cliente. Vamos segmentar. Aí foi quando eu fiz uma proposta para minha antiga sócia de, cara, vamos segmentar, e a gente vai falar muito sobre isso aqui também. Só que
eu fiquei um pouco acomodado na operação, comecei a ser contador ao invés de marketing e vendas. Você começou a ganhar uma grana melhor também. Eu fiquei acomodado por uns tempos, estava numa situação confortável. Sim. Não me orgulho dessa acomodação, mas sim. Mas eu entendo pelas conversas que eu já tive aqui que eu acho que todo mundo passa por algo assim. Sim. E se você não tiver um plano maior para o negócio, é muito fácil cair nisso, né? Porque você vai estar ganhando uma remuneração boa, sem muita dor de cabeça. O crescimento ele é dor de cabeça, né? Sim. E enquanto eu também era sócio, eu colocava alguns clientes dentro da operação, mas eu via que cada cliente que eu colocava dentro da operação, porque também veio através de e-mail marketing, enfim, era uma dor de cabeça gigantesca. Por quê? Era uns segmentos diversificados. Eu colocava na operação, todo mundo recusava, então, da operação. Então, não era prazeroso colocar cliente para dentro, né? Colocar cliente para dentro. Acho que muita gente ainda passa por isso. Eu acho que é a realidade dos escritórios, inclusive. E, cara, isso me frustrava muito também. Então, por isso que me dava essa acomodação. Pô, tô com um cliente grande aqui, vou investir só nele, porque quando eu coloco clientes de outros nichos aqui, acaba que sendo uma dor de cabeça gigantesca. Só que quando eu decidi, em 2021, segmentar, e aí era só para restaurantes, o cartório veio depois. Sim. Eu falei, cara, eu preciso sair da operação e preciso deixar uma pessoa responsável na operação, senão eu não vou conseguir fazer o que eu pretendo fazer. E aí foi a proposta que eu fiz para a minha antiga sócia, você fica 100% na operação, não quero saber nada da operação. Aliás, eu quero saber dos diferenciais que a gente pode fazer na operação para eu usar como estratégia de marketing e vendas, e vou focar em marketing e vendas. Sim. Em 2 anos que eu fiquei focado, assim, hoje eu não consigo mais focar tanto igual eu fiquei no início, né? Mas em 2 anos que eu fiquei focado, a gente trouxe para dentro da carteira, no primeiro ano foi 100 novos clientes e no segundo ano 200. Tanto é que nas plaquinhas do Anderson Hernandes, a gente tem 4 anos de segmentação. Primeiro ano eu recebi a plaquinha de 100, no segundo de 200, no terceiro já foi de 400. Então, eu consegui fazer aquilo que eu estava querendo fazer de marketing, vendas, de segmentação, aproveitar o momento que agora a gente capta novos clientes bastante, mas não o boom que deu, porque não tinha ninguém para o mercado de restaurante que focava em falar para os donos de restaurante. E aí eu consegui levantar uma boa carteira. Eu acredito que em 2 anos a gente conseguiu colocar mais de 300 novos clientes. Coisa que, de novo, até 2021 a gente tinha 85 clientes. Então, e aí foi impulsionando a gente a investir mais. Eventos, network, mergulhar. Hoje eu falo muito mais com dono de restaurante do que propriamente contadores. Então eu estou imerso nesse mundo. Amanhã, por exemplo, eu vou para uma comunidade do iFood. Eu sou o único contador que quebrou a barreira de entrar lá com donos de restaurante. Eventos que eu palestro, que eu sou o primeiro contador a palestrar. Então, eu fui quebrando algumas crenças limitantes do mercado, levando a atenção para a contabilidade, que a maioria das pessoas fogem do contador, né? E aí eu consegui fazer esse segmento crescer. E faz 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, é porque as coisas acontecem muito rápido, mas sim. 1 ano e meio, mais ou menos, eu fiz uma fusão com a minha esposa, que tinha uma contabilidade, a gente morava junto já, só que concorrentes. Mas concorrentes não diretos, porque ela tem uma contabilidade, tem agora, né, uma contabilidade focada em cartórios e eu tinha em restaurantes. O dela, sim, foi uma oportunidade de mercado. Ela trabalhava com o pai dela, tinha alguns conflitos que eu tive, mas eu consegui superar. Ela, infelizmente, não conseguiu superar esses conflitos. Saiu do escritório do pai dela, mas ela já fazia alguns serviços para 2 ou 3 cartórios. E aí ela focou em cartórios, tem mais de 100 cartórios hoje, acho que deve ter uns 140 cartórios hoje dentro da carteira. São 2 mundos diferentes. Enquanto o restaurante tem 16 milhões no Brasil, cartórios tem 14 mil. É um micro nicho. É um micro nicho. Mas até para você entender, o Daniel conseguiu esse número de clientes, que não é nem 1% do mercado, nem 0,5% no mercado.
porque é um segmento extenso. Não, os cartórios, que são 14 mil, a gente conseguiu mais do que os 85 quando era uma contabilidade tradicional. Também, né? Então, ela foi, né? E eu acho que assim, depois da fusão até deu uma segurada nos cartórios, porque a gente fez a fusão, a gente ainda está em processo de adaptação e infelizmente o cartório ainda ficou em segundo plano, né? Mas a gente vem atendendo, a gente tem um squad só de cartórios e tal, mas para a captação ficou um pouco em segundo plano porque a gente tem bastante recorrência dos restaurantes, né? Mas a gente precisa investir. Mas o negócio da segmentação é tão bom que eu testei um micro segmento e um macro segmento. E em ambos funcionou. Então eu acho que a tendência, e ambos são contabilidades completamente diferentes. Cartórios é carnê-leão, restaurante tem tributação monofásica e ICMS-ST, que eu nem falo sobre esses termos, né? Com advogado, que é o dono do cartório, a gente fala mais, mas com dono de restaurante a gente simplesmente fala que é redução de impostos, né? E diante disso, a gente foi conseguindo crescer pela segmentação. Qual que é a ideia? É ser um grupo de produtos segmentados. Interessante. Né? Aí, desde o início eu falava, pô, eu vou trazer a área da saúde também, que era a área que a gente mais tinha clientes quando a gente começou a segmentar. Tanto é que a gente ficou muito, assim, indeciso de, pô, vai para restaurante mesmo, porque a gente também pegou o know-how da minha antiga sócia, né, que é de PIS e COFINS, que ela é professora de pós-graduação de PIS e COFINS, então tem o monofásico e tal. Ou a gente vai para médico, que a gente tem a nossa maior carteira aqui e a área da saúde, querendo ou não, é o diamante da contabilidade. A menina dos olhos, né? A menina dos olhos. Todo mundo quer a área da saúde. Mas a gente pensou, pô, já tem bastante gente segmentando para a área da saúde, restaurante, nem tanto. A gente também ficou indeciso com mecânicos, porque mecânico eu não vejo ninguém no mercado explorando assim, com eficiência. E também tem a questão do monofásico, do ICMS-ST, então também brilhou os nossos olhos. Mas a gente decidiu para restaurante e a gente falou, pô, a gente vai fazer produtos segmentados, né? Porque se não der certo o restaurante, a gente tem outros produtos. O ponto é que até hoje a gente só ficou em restaurantes / cartórios porque veio da fusão com a minha esposa. E tá longe da gente criar um novo produto para dentro desse grupo, porque a gente tem muito ainda a explorar restaurantes. Para você ter uma ideia, a gente subnichou. A gente começou a participar mais de coisas de delivery e tal, por isso que eu faço lá parte da comunidade do iFood, palestras sobre delivery, e tem outros segmentos que ainda dá para explorar em restaurante e a gente não explora, como cafeteria, bistrô. Então, quando a gente segmenta, a gente vê que é um mundo que existe dentro do segmento, igual a contabilidade. Claro. Tem diversos tipos de contabilidade. E a gente acha que segmentar ou nichar acaba funilando muito os leads. Pelo contrário, parece que expande o mundo. Sim. Então, eu entendo exatamente o que você está falando, porque eu passo pela mesma situação, depois também tem algumas coisas para complementar, né? O meu nicho, que é o nicho contábil, ele é muito menor do que o nicho de restaurantes. Sim. Cara, ele é muito menor mesmo. Ele é tipo assim, você falou de 16 milhões de restaurantes no Brasil, né? A gente está falando de 100 mil escritórios de contabilidade, então a gente está falando de 160 vezes menor o meu nicho, mais ou menos, né? Só que quantos por cento você tem do mercado? Cara, nem 1%, mesma coisa que você. É muita coisa. É muita coisa, é um universo, né? Sim. Agora, uma coisa que eu quero perguntar para você é um cara que está desde 2009 no mercado de contabilidade, teve experiência com agência, que eu imagino que contribuiu muito na visão que você trouxe para o negócio. Sim. E agora tem, como eu digo, tem uma trajetória, né? De 2009 para cá, a gente está falando aí de 10, 16 anos, né? Você teve o olhar de agência de marketing, foi marketing interno, depois agora conhecendo muito profundamente o mercado de restaurantes e também sentado na cadeira de empresário contábil. O que, no seu ponto de vista, essa experiência, todas as movimentações que você fez, te fez gerar de aprendizados, sendo contador, sendo empresário contábil, que talvez se você tivesse seguido sua carreira de publicidade, você não teria
talvez esse aprendizado, mas hoje, 16 anos como empresário contábil, você consegue enxergar um aprendizado que você não teria em outro mercado. Deixa eu interromper o seu Mooncast de hoje para te fazer um convite muito especial. No dia 10 de dezembro a gente vai fazer uma imersão chamada Pipeline Contábil, onde a gente vai mostrar exatamente tudo o que acontece aqui na operação da Moonflag, como a gente fez para gerar quase R$500 mil em novos contratos para contadores em todo o Brasil. Qual é a estratégia que você deve aplicar aí na sua empresa de contabilidade para vender e vender com bom ticket em 2026? É isso que a gente vai abrir. São 4 horas de imersão com um valor simbólico. Então você que é ouvinte do Mooncast, é obrigatório para você. Escaneia o QR Code aqui na tela ou clica no link da descrição e eu espero você no dia 10 de dezembro para a gente fazer o seu plano de marketing e vendas para 2026. Nossa, muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu acredito que eu não... Primeiro, assim, a importância da contabilidade para uma empresa. Se eu tivesse... Qual que é a importância da contabilidade para uma empresa? Cara, ter o controle dos números. Legal. Isso aí é fundamental, né? Também é fundamental a gente fazer uma boa gestão tributária, porque também entendi segmentando que influencia na margem de lucro e no final das contas toda empresa foi criada para geração de lucros. Isso aí. Né? Isso eu aprendi com a contabilidade, né? Porque no marketing e vendas a gente sabe que a maioria das pessoas não focam nisso, né? Na geração de... Obviamente, a gente quer vender. Sim. E aí, a gente acaba caindo no erro da maioria dos restaurantes. Vender, 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 sem ter um controle dos números. Aí chega no final do mês, cara, cadê meu dinheiro? Se eu vendi pra cacete, vendi... E hoje ainda vão vender muito mais os restaurantes, então tá em acessão, porque antes tinha um monopólio do iFood, agora tá vindo 99, Kita, o Mercado Livre já abriu interesse pro segmento de delivery, então os restaurantes eles vão vender muito mais, talvez até 3 vezes mais. Quem já tem uma boa performance no iFood provavelmente vai expandir. O ponto é que muita gente vende no iFood sem ter R$1 de lucratividade, tem prejuízo. Então vende para ter prejuízo. Isso eu aprendi na contabilidade, a gestão dos números, isso é muito importante. Assim, por também estar muito na área de marketing e vendas, às vezes eu tiro um foco dos números e é muito importante. Eu tive uma reunião com o Anderson Hernandes, né, uma mentoria com o Anderson Hernandes no ano passado, e ele falou, tá, mas qual é o seu CAC? Qual é o seu LTV? Aí eu, até os números que influenciam no marketing e vendas, eu não tô tendo controle. Então, eu acredito que faz todo... Cara, e assim, os contadores que estão assistindo, eles sabem disso. Às vezes a gente não faz na prática, né? Mas a gente sabe a importância disso, de que é ter o controle dos números para ter uma saúde financeira saudável, uma empresa saudável que perpetue aí por anos. Sim. Hoje, o meu grande problema de churn dentro do escritório de contabilidade são os restaurantes que quebram e fecham. Você pode falar qual é o percentual? Você tem hoje churn, eu tenho uma mensal? meta de 1,5 mês. Mas esse churn é de número de clientes ou é de receita? De receita, tá? Só que eu já tive mês que teve 20% de churn. Explica pra turma que não sabe o que é churn, Daniel. Churn é a saída do cliente. Né? O cancelamento do contrato. Cancelamento do contrato. E aí tem várias vertentes que, obviamente, eu não explorei antes de nichar para esse segmento, mas é um segmento que, infelizmente, a gente tem bastante problema de inadimplência, né? Por conta de eles não olharem como um contador olha para o controle de números. Certo. E encerramento das atividades. Então, fora esses que eu sei que a gente pode ajudar, mas é uma coisa que foge um pouco do controle. No início, quando a gente teve um boom, que a gente chegou a colocar 80 clientes num mês dentro do escritório, Um mês. E aí foram 3 meses assim, obviamente ia dar problema operacional. Porque a gente não é assim, preciso de uma mão de obra aqui, rapidinho a gente consegue. Então, quantas pessoas hoje trabalham na Hub dos restaurantes? 52 pessoas no grupo, hoje. No grupo inteiro. E até uma coisa interessante que vai acontecer a semana que vem, que a gente programou, né, eu e meus sócios, a fazer por semestre. Dedicar uma semana para automação, robotização e inteligência artificial. Por mais que, cara, vocês são especialistas nisso? Não.
Mas a gente vai ficar imerso uma semana fora do escritório, focado nisso, porque por mais que a gente não é especialista nisso, a gente sabe o que a gente precisa fazer, automatizar, robotizar ou ter o uso da inteligência artificial para reduzir a necessidade de mão de obra. Cara, mas isso é muito ruim que você está falando. Diminuir a necessidade de mão de obra? Cara, hoje não tem. Eu tô precisando, eu tenho 15 vagas em aberto. 15 vagas? E eu não consigo. A gente não consegue. E uma coisa que eu vi o outro dia, o Thales Gomes, do G4, falando. Para você conseguir fazer com que um colaborador ele tenha o ápice de engajamento, de produção dele, são 6 meses. Uhum. Se você perde esse colaborador nesse período, você tem mais 6 meses. Ou seja, se você perde 3 vezes no ano, é praticamente como você não conseguiu ninguém para aquela vaga. Uhum. Qual que é o ponto? Acontece muito isso. Cara, quando a gente consegue a mão de obra, tá difícil ter o engajamento dessa mão de obra ou a produtividade ideal dessa mão de obra. Então, a gente tem que ir para o caminho mesmo de automatizar, né, a operação, e a nossa ideia é automatizar ao máximo a operação para que os colaboradores mais engajados, mais produtivos virem consultores, que também a gente precisa de mão de obra consultiva para dentro dos nossos clientes. Então, e eu acho que esse é o futuro, porque tudo vai se automatizar. Então, a gente está tentando se antecipar também ao boom que vai acontecer no mercado em 2, 3 anos, no máximo também, porque as coisas são muito voláteis. Sim. E a gente, uma vez por semestre, a gente se dedica uma semana inteira para sair da operação, a gente sai do nosso chat de intranet interno, a gente vai sair de toda a comunicação com os nossos colaboradores, nossos líderes que se virem para a gente pensar na automatização. Vocês trabalham home office hoje? Híbrido. Híbrido? Tá funcionando mais do que o home office. Home office. A gente era o home office. Porque eu lembro que a gente chegou a conversar, a gente faz parte, né, galera, do mesmo grupo de Mastermind, que é do Anderson Hernandes. Eu acho que já até falei isso aqui algumas vezes. E eu lembro que eu ia conversar com você e ia falar home office, que eu já perguntaria em seguida se você acha que esse modelo de contratação via home office talvez até prejudique no aspecto de engajamento, se você acha que tem relação. A gente sabe que a taxa de desemprego no mercado contábil ela é menor que a média Brasil. Sim. A Vitória da Conectado teve aqui, trouxe um dado que eu achei que foi bem esclarecedor sobre essa dificuldade da mão de obra, que é tipo assim, se o mercado Brasil tá 6% de taxa de desemprego, o mercado contábil é tipo 3% ou até menos. Ou seja, em outras palavras, a pessoa que vai trabalhar com você, ela muitas vezes acaba por sair de um escritório para ir pro teu. Ela não tá disponível no mercado sem emprego, não. Normalmente ela tá em um escritório e vai pro teu. Então é a dança das cadeiras, né? Logo, a partir desse princípio, né? Então, muitas vezes a galera vai disponibilizar o home office até como um atributo, né? Mas ao mesmo tempo tem o contraponto, né? Que é talvez a não identificação com a cultura da empresa. Não sei, eu queria te ouvir, né, sobre isso. Você que estava em home office e agora está em híbrido. É que o home office é outro estilo de cultura do presencial. Então, a gente quer meio que fazer uma fusão dessas duas culturas. Até dezembro, a gente estava 100% home office. Tem vários pontos positivos do home office, né? Eu produzo muito mais do home office do que no presencial. Quando eu vou no presencial, parece que eu faço reuniões, eu ajudo na produção dos outros. A minha produção mesmo cai. Porque no home office você tem um poder maior de concentração se você souber fazer o home office, né? Obviamente, sua casa pode ter várias distrações, mas se você souber fazer um home office, é muito mais produtivo. Sim. Mas o que acontece? Era muito produtivo, a gente gostava muito do modelo home office, mas a gente começou a ver que existia uma tendência do mercado em que os colaboradores não trabalhavam apenas para a gente. Por mais que tenha contrato, isso, aquilo, outro, cara, não tem como a gente segurar. Então, a gente sentia que quem trabalhava no home office, tem suas exceções. 3 escritórios ao mesmo tempo. Aí matava a cultura, né? Caramba. E aí você pode até criar uma cultura em cima disso. Já vi isso em outras áreas, agora na contabilidade não vi muitos relatos, não. Então, é porque vem acontecendo no máximo um ano para cá.
Porque por falta da mão de obra, Que loucura, hein? os contadores, eles estão aceitando esse tipo de coisa, né? E aí, só que mata um pouco a cultura. E a gente tem... Então, mata muito. Mata a nossa cultura e a gente tem um problema porque a gente não tem poucos clientes. Então, isso funciona para escritórios que têm poucos clientes, compartilha aquele colaborador. Mas a gente tem muitos, então... O colaborador tinha que estar 100% dedicado a gente. Então, a gente acabou indo para o híbrido por conta disso. A gente ainda tem colaboradores 100% home office que são de outras cidades, né? Mas a tendência é que a gente seja híbrido 100%, porque aí a gente consegue essa constância de produção no home office e presença para nossa cultura, entendeu? Eu tenho o Diego Barreto, que é o presidente do iFood, e esses dias viralizou ele falando sobre o home office. Era um vídeo de visita do Primocast. Exatamente. Ninguém deu dados concretos de que o home office não funciona. Então, ele tem um puta prédio do iFood, só que ele não obriga ninguém a ir presencialmente. A frase que ele falou. Entendeu? Sim. Polêmico o assunto, né? Polêmico. Eu não vou falar... Eu conheço algumas empresas que funcionam 100% home office, que funcionam muito bem. Não é o meu estilo. Eu já sou o contrário de você. Tipo assim, eu me sinto que não produzo tão bem em home office. Tenho facilidade de... Não questão da dispersão. É mesmo... Me inspira muito mais o ambiente de escritório, equipe e tudo mais. Sempre é que tem um ponto. Se você decidir ser home office, você tem que criar... pontos que impulsionem a produção no home office. Então, rituais para isso, né? Rituais para isso. Então, o Diego Barreto, ele fala, não obrigo ninguém a vir aqui e ninguém ainda me deu dados concretos de que o home office não funciona. Beleza. Só que é muito claro e objetivo, que eu conheço algumas pessoas que trabalham no comercial do iFood, que não bateu 2 metas, é rua. Então, a pessoa, eu tenho que produzir, cara. 2 meses que eu não bato meta é rua. Então, criar mecanismos para que no home office funcione. E aí, beleza, tá na sua responsabilidade. Se você não trabalhar em casa, ele consegue ter uma pressão maior do que o presencial, entende? Se você não trabalhar, você tá na rua. E tem um outro fator também, né, que é... Como eu posso dizer? Uma empresa de tecnologia, que as empresas que eu conheço que funcionam assim são empresas de tecnologia. Sim. Ela tem um nível... como assim? Ela é uma empresa à prova de gente otária. Sim. Tipo assim, vamos supor, o cara não bateu a meta 2 vezes e tal, ele não vai prejudicar o iFood a um ponto insignificante. Sim. Agora, o meu colaborador, 2 ou 3 não entregarem ou entregarem muito abaixo, eles me prejudicam muito. Sim. Então, a gente como empresa pequena... É complexo, né? Porque é aquilo que você falou, cara. Você tem lá, sei lá, a equipe do fiscal. Você tem 50 e... Você tem o mesmo número de pessoas praticamente da Moonflex. São 50 pessoas. Eu tenho no meu comercial, tem uns 7. Se 3 não performarem, ferrou, cara. Ferrou. Tipo assim, não posso ignorar esse fato. Então esse é um fator. Só que a gente tem um ponto que a gente precisa de mão de obra e a gente fica, não bateu meta 2 meses... Você vai demitir? Vou dar uma chance. É foda, né? Porque até trazer outra pessoa no mercado... É foda. O iFood, ele tem... Um ponto positivo que por mais que as pessoas achem que é igual o Google nos Estados Unidos, por mais que é tranquilo, tal, não é tranquilo. Não é. É muito mais pressão do que uma empresa pequena. Uma empresa pequena, uma contabilidade. Claro. Qual que é o ponto? Muita gente tem um sonho de trabalhar lá. Eles construíram um brand forte, né? Isso isso também é uma ferramenta de atração de talentos. Entre uma mesma vaga, o Grupo Apoio Segura e o iFood, mesmo salário, mesmo benefício, tudo igual. Eles ganham. Cara, o cara obviamente vai escolher o iFood. Então eles também têm esse ponto que ajuda eles. Já Apoio Segura, se eu desligo uma pessoa, eu tenho uma dificuldade gigantesca de contratar outra, entendeu? Então, infelizmente, a gente tem essa dor, né? São contextos diferentes, né? Sim. E assim, você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, que é essa questão que na segmentação, na escolha da segmentação, você optou por não atender empresas fora do nicho. Isso é uma realidade mesmo. Dentro da sua empresa é assim. A gente não tinha falado sobre isso ainda, mas é isso. Porque o que eu vejo aqui que é comum beleza, tá porta pra fora, me posiciono pra um nicho, mas eu atendo tudo que pintar aí. Hoje, se um cara quiser aqui, alguém que tá me vendo aqui, quiser te contratar, você indica pra um parceiro? Não, pega isso, se for fora do nicho. Exatamente. Cara, é loucura. É a primeira vez que eu tô vendo alguém fazer isso.
Porém, eu já tenho bastante conhecimento no mercado contábil que eu repasso esse cliente. Você não vai na tua operação. Não vai para minha operação. A Moonflag é assim, mas até hoje eu não conheci nenhuma empresa que é assim também, tirando a Moonflag. Sim. Tipo assim, mesmo empresas de contabilidade até que focam em segmentos, elas acabam atendendo outros nichos. É claro que a gente não iniciou assim. Isso, mas me conta, é isso que eu quero saber. Como é que foi que vocês chegaram aí e por quê? Por que hoje você fala assim, não, eu não pretendo atender outro nicho, eu pretendo atender só o restaurante ou o cartório? Por quê? Por que isso faz sentido na tua cabeça? Porque no ano passado, a nossa média de aquisição de novos clientes foi de 30 a 40. Mês. Esse ano aqui a gente aumentou significativamente nosso ticket médio, e aí está em torno de 25 clientes mês, né, a nossa média. Qual que é o ponto? É muito cliente entrando desse segmento. E a gente via que alguns outros segmentos puxava o tempo do nosso colaborador que poderia ficar 100% focado nos restaurantes. Uhum. Tirando o departamento pessoal, que é um pouquinho menos complexo, não é que é menos complexo, desculpa, é muito complexo o departamento pessoal. Vai ficar bravo aí, hein, velho? Mas ela é igual. Ela não tem uma diversidade de atividades por conta do segmento. Vamos dizer máxima assim. de classificação sindicato. O que tem de diferente nos restaurantes? Adicional noturno. Mas que tem outros nichos também. Sim. Se pega hospital, tem vários segmentos têm adicional tem noturno. Tem questão dos 10%, essas paradas? Ou tem, mas tem. Como aí que fala o de contratação que é tipo de veterinário, que o cara vai chamar o cara pra trabalhar só no final de semana, intermitente? Não funciona. Existe, foi criado principalmente para os restaurantes, mas não funciona. Porque hoje o que funciona é o freelance, que não é PJ, não é CLT, não é porra nenhuma. É tudo errado. É tudo errado. E é isso que funciona para os restaurantes, porque os restaurantes também tem problema de mão de obra. Tudo que é muito operacional hoje tem problema de mão de obra. Difícil. E por isso que a tendência também é automatizar muita coisa dos restaurantes. Mas qual que era o ponto mesmo? Não, por que chegou... Como que foi que chegou nesse momento de falar, mano, não quero atender outro nicho? Lembrei. A gente primeiro fez um squad só para restaurantes. Uhum. E tinha um squad de demais atividades. Certo. Só que o ponto que o squad de demais atividades estava muito mais complexo do que o restaurante. Porque o restaurante a gente conseguiu fazer automações, POPs, procedimentos operacionais padrões, de que era a mesma coisa. Era repeteco de... Todo cliente que entrava é repeteco. Então... Como é mais específico o fiscal do que o departamento pessoal, tem muitas especificações, só que a gente conseguiu padronizar essas especificações. Uhum. Se eu jogo uma ONG, que é terceiro setor, é uma bomba que eu jogo lá para a operação. Uhum. Sim, não vai funcionar, vai sair, entendeu? O cliente vai dar churn em 3, como as coisas são voláteis, talvez em 1 mês de churn, porque... Você tem lá 600 restaurantes e uma ONG, não vai funcionar. E mais do que isso, não sei se você concorda comigo, que é o que eu penso na Moonflag. Não é lucrativo. Não é lucrativo. Porque eu vou ter que dedicar muito mais tempo para ele, que já que eu não tenho costume de atender, para estudar, para entrar no detalhe. E até talvez um colaborador dedicado a essa ONG, entendeu? Então, não é lucrativo. Aí a gente primeiro foi fazendo o squad e separando. A ponto de, cara, já tem bastante demanda aqui dos nossos produtos segmentados. Vamos distribuir esses demais clientes. No início do ano, a gente distribuiu. E aí vendeu meio que a esses clientes? Eu tenho um royalty sobre esses clientes, entendeu? Entendi. Um rebate, vamos dizer assim, né? Então, por eu estar dentro do segmento de restaurantes, que tem muito essa questão de royalties, rebate, eu olhei para isso e falei, pô, é muito melhor eu oferecer para uma contabilidade e ganhar 15% do recorrente, que é o que a gente cobra, do que eu fazer dentro da minha operação. Eu não vou ter uma margem de lucro de 15% desses diversos clientes, porque vou ter que ter mão de obra para isso, dor de cabeça. Então, vamos jogar para outros clientes, outras contabilidades. Então, eu tenho 4 contabilidades que a gente tem rebate ou royalties, como for o nome, que a gente recebe mensalmente. E um ponto que levou a decisão a isso, que
inclusive foi um dos pontos da separação da minha primeira sociedade, né, do hub dos restaurantes, foi que a gente recebeu uma multa de 85 mil e aí outras multas também surgiram desse cliente, por ser um segmento totalmente diferente do que a gente estava trabalhando naquele boom dos restaurantes que entraram, 80 clientes mês, em 3 meses, eles esqueceram desse outro cliente e focaram nos restaurantes para manter os restaurantes, até os sócios. Cara, a gente precisa manter esses restaurantes. Esquecemos os segmentos diversos. Sim. E aí gerou uma multa de 85 mil, dos clientes. O cara não saiu, você acredita que ele foi para uma... Porque esse cliente, ele, para piorar, vamos dizer assim, ele é irmão de um amigo meu que é praticamente meu irmão. Puta que pariu. Então é como se fosse família. É sempre esses caras que acontecem. E aí, assim, a primeiro momento, eu tranquilizo o cliente dizendo assim, se é erro nosso, a gente paga, não tem conversa, cara. Então você não vai ter prejuízo. Esses 85 mil, desculpa, você não vai chorar, quem vai chorar sou eu. Entendeu? Então eu assumi essa parte das multas junto com as minhas sócias, e só que eu falei, cara, não tem como ficar aqui. Eu tenho que ir para esse cliente, ele tem que ir para um escritório que está acostumado com esse tipo de cliente. Inclusive, esse cliente eu passei para a Mônica Porto, que tem grandes empresas lá, passei para ela, tá lá até hoje, não tenho dor de cabeça nenhuma, eu tenho o meu rebate, e em 3 meses lá que a gente meio que esqueceu desse cliente, a gente gerou uma multa de 85 mil. Então, a operação de uma contabilidade, ela tem seus pontos negativos, de que se você não dá uma atenção, e por isso a dificuldade do contador de sair da operação, né? Se você não dá uma atenção específica lá, cara, você tem os prejuízos pesados da Receita Federal, do fisco. Então, aí também, né, a gente pensou e falou assim, cara, eu não quero mais esse tipo de dor de cabeça. E os outros clientes que a gente repassou, nem sei se teve esse tipo de problema, não chegou até a mim. Mas vamos dispensar esses clientes, dispensar para outras contabilidades, não perder, né, o faturamento deles, porque é um faturamento, vamos dizer assim, de uma construção de 1985 até 2021, né? Mas vamos dispersar eles em outras contabilidades e focar aqui, porque aqui a gente sabe que a gente não vai gerar multa, ainda gera, né? Mas não vai gerar tanta multa, não vai ter tanto prejuízo, porque tem procedimento padrão, entendeu? Muito mais fácil o entendimento da operação. Então, hoje, dentro dos restaurantes, a gente só precisa estudar os estados. Como funciona um restaurante nos estados. Se a gente tem prestação de serviço, é prefeituras diferentes, ou outros segmentos são estados diferentes para aqueles segmentos. Você atende restaurantes do Brasil inteiro? Brasil inteiro. Então a gente só precisa conhecer os estados. Dúvida que eu tenho. Se o restaurante tem que fazer uma abertura ou alteração, eu sei que essa coisa talvez até antiga, talvez esteja um pouco atrasada nesse sentido, né? Antes muita coisa era física. Tu homologa um representante de cada região para ter esse ponto, esse braço lá? Por incrível que pareça, hoje, a nossa legalização não sente tanto, porque tá tudo digital. Mesmo nos... Sabe onde tem processo presencial? Rio. São Paulo. São Paulo? São Paulo, a alteração é presencial. É mesmo. Um absurdo isso. Né? A gente se acha que a gente é tão desenvolvido a ponto que o Brasil inteiro é digital e só a gente é presencial. Hoje, todos os processos de legalização... A maioria é digital. Você tem clientes em quantos estados? A gente, cara, aí esse número eu não tenho, mas mais de 5? Bem mais. A gente talvez não tenha a gente tem em Manaus, então a gente não tem no Acre. Pará a gente tem. Animal, hein, cara? Quem diria, né? Um restaurante você conseguia atender. Porque antes a gente tinha a situação de cupom fiscal, que era coisa física. Então, o cupom fiscal hoje tá tudo digital, Isso facilitou muito também a segmentação nossa e tal. E o restaurante, ele é um público que os contadores fogem, no geral. Sim. Porque, tecnicamente, eu entendo que ele é mais complexo do que um médico, por exemplo. Então, muito mais. A gente tem uma complexidade técnica maior. A galera foge. Por que a galera foge desse público? É um segmento problemático, né? Os restaurantes que não me ouçam aqui.
Ainda bem que eu tô falando com contadores, mas é um segmento bem problemático. A questão que eu te pergunto, também para você responder em seguida. Todo segmento tem o seu lado problemático, eu entendo. Mas quando eu falei do médico, o médico é um baita segmento. Cara, eu não sei. Eu já tive contadores que eu atendi que falou que não aguentava mais atender médico. Então, mas aí é o perfil do médico. Então, o perfil do médico é problemático, mas assim, é geral. Sim, é que nada é perfeito, né? Nenhum segmento é perfeito. Mas o restaurante tem a sua complexidade de... Eu sempre falo nas introduções dos eventos que eu faço de contabilidade para restaurante. Uhum. Os donos de restaurante, eles não têm conhecimento nenhum de contabilidade. Sim. Nenhum. Nem de departamento pessoal, nem de fiscal. Então, é muito mais difícil fazer ele aprender as coisas. Mas por que isso não acontece? Porque o próprio contador não quer ensinar o dono do restaurante. Por quê? Facilita a vida do contador. Quanto menos o cliente saber, menos complexo fica a vida do restaurante dentro da contabilidade. Pega faturamento, coloca a alíquota e manda para o cliente, o DAS. Então, o contador, ele não tem... ele não quer que o dono do restaurante saiba como funciona uma contabilidade. Então, por isso que a gente também, né, com os nossos conteúdos, a gente começa a nadar no oceano azul, porque os restaurantes falam, porra, nunca meu contador falou isso para mim. Uhum. E aí a gente vai captando. Mas o contador não quer saber, o sistema não quer saber. Por quê? A contabilidade depende muito da parametrização fiscal do sistema. Sim. E os contadores não querem entrar no sistema para fazer a parametrização, deixando na mão do dono do restaurante. Que vai ficar uma merda, é claro. Que vai ficar... Quer dizer, não faz, na verdade. Não, né? Nem ficar uma merda... Nem tentar o dono do restaurante tenta. E aqueles sistemas que a gente parametriza, muitas vezes dá muito problema de suporte. Porque os sistemas não estão preparados para ter uma parametrização fiscal bem eficiente. Então, os próprios sistemas também não querem levar isso para o cliente. Ele tem um módulo fiscal, mas nenhum sistema vai falar do módulo fiscal, porque é o que ele menos investe tempo e desenvolvimento. Então, geralmente, o módulo fiscal dos sistemas de restaurante é uma porcaria, entendeu? Não funcionam direito. E o próprio governo não quer, por quê? Porque se não está parametrizado, se você pega o faturamento e aplica a alíquota efetiva e manda para o restaurante, está pagando mais imposto. Então, é um ecossistema todo que faz que a gente queira que o dono do restaurante seja burro, né? E aí, quando a gente surgiu ensinando o dono do restaurante, primeiro ensinando ele a como funciona uma contabilidade, e ali ele pode estar perdendo dinheiro, ele acabou se interessando pelo assunto e acabou indo atrás da gente. Então, vamos dizer que outros segmentos talvez esteja no colegial, na faculdade, e o dono do restaurante ainda está no primário, aprendendo a ler e escrever. E qual é a dificuldade? Quando o cara não é segmentado em restaurante, o dono do restaurante demanda muita consultoria, porque ele não entende das coisas, ele demanda um tempo que o dono do restaurante o contador faz a conta de tipo, cara, meu honorário não vale a pena esse cliente. Porque acaba que a primeiro momento, a contabilidade não sabe a complexidade do trabalho de um restaurante e acaba não valendo a pena no final das contas. O nosso ticket médio, o nosso menor honorário hoje é 1.290. O menor. Nosso ticket médio é 1.000 por conta das negociações, que a gente compete, na grande maioria das vezes, com contabilidades que cobram R$250. Aí é claro que não vai dar mesmo para fazer nada, né? Não dá ROI. Não dá ROI para o dono do escritório de contabilidade fazer a contabilidade do restaurante. Ele acaba querendo que o dono do restaurante saia dali da carteira dele, porque tem outros segmentos que dão muito mais ROI do que o dono do restaurante. Então, é por conta disso que o contador foge do restaurante, vamos dizer assim, porque não dá ROI, né?
Só que a gente fez um produto, a gente se especializou, a gente fez uma operação, tudo que faça com que conscientize o dono do restaurante. E cara, é uma alegria muito grande para mim ver hoje. Eu recebi hoje de um cliente que entrou, que ele tem uma empresa lucro presumido e lucro real. Eu posso até mostrar aqui a mensagem dele. Cara, eu tô ansioso para ver minha redução de outubro. Porque ele veio através dos nossos conteúdos e a expectativa dele é grande para que as coisas funcionem. E a gente ainda está na parametrização do sistema dele, do cadastro. Calma, dá uma segurada. Você passou anos aí sem, né, sem funcionar. As coisas precisam de uma maturação, igual no marketing, precisa de uma maturação, mas você vai ter a redução de imposto. Então ele já vem numa expectativa e como eles vêm na expectativa, eu consigo colocar meu ticket médio bem acima do mercado. Então, o que tem na cabeça do... E, obviamente, os meus concorrentes que dão certo, e da minha comunidade que eu tenho, eles veem um produto bom para restaurante porque eles viram que tem que ter um ticket maior do que o mercado, né? E eles estão felizes com o ticket que eles colocam, né? Tem a Hub Nexo do Paulo, em Salvador, que ele veio primeiro do que eu para restaurantes e, cara, o ticket médio dele talvez até maior do que o meu. Tem o Guilherme de Gramado também, que faz parte do nosso Mastermind. Ele também tem um ticket médio bom. Então, para dar ROI tem que ter um ticket médio bom. Só que o contador, que ele não tem argumentação para ter um ticket médio maior e vende uma contabilidade por, sei lá, vamos chutar aqui que o ticket médio dos restaurantes em geral no Brasil, a contabilidade cobre R$400. Que essa é a realidade? Provavelmente é essa a realidade. Loucura, né? E assim, é doido, porque eu tava olhando outro dia na própria site da Contabilizei, eu já contabilizei e cobra R$190. Então você cobrar R$400, você tá cobrando R$210 a mais com a contabilidade online. É loucura, velho. É loucura. É loucura. Não só consigo entender o que passa na cabeça da turma. Não consigo e consigo, porque ao mesmo tempo é essa linha de raciocínio que você acabou de trazer aqui, que é ter um produto especializado, né, pro nicho, é o que gera valor. Esse produto, ele produz uma oferta, essa oferta ancora o valor da empresa mais acima, e esse produto, ele tá trabalhando aquilo que a gente tá falando no escritório, né? Atributos competitivos. Você faz uma análise, eu reduzo, o cara tá comprando não contabilidade, tá comprando a transformação que a contabilidade gera pro negócio dele. Aí muda o jogo. A partir do momento que tem uma transformação que de um lado entra você aqui pagando uma grana, do outro sai você economizando X grana de imposto, aí realmente você consegue gerar valor. Agora, porque houve uma transformação aqui. Agora, se é trocar alguém que põe uma alíquota, me manda uma guia, por alguém que vai botar uma alíquota e mandar outra guia, se no final a alíquota é a mesma, não tem transformação nenhuma. E eu entendo que o cara que cobra R$300, R$400, ele só vai pegar o faturamento, aplicar a alíquota efetiva e mandar para o cliente para dar ROI. Isso. Porque se ele for lapidar o imposto do restaurante, vai ter prejuízo operacional. Visto também que se o cara tem uma diversidade na carteira, nenhum funcionário, por mais que ele saiba de tributação monofásica, ICMS, ST, como fazer, os colaboradores, cara, eu tenho aqui empresa de engenharia, um mecânico, um médico, não tem como eu parar meu tempo para o restaurante. Aí é mais prejuízo ainda. Então você tem que criar. E aí por conta disso também eu fiz o Squad e né, deixei minha contabilidade especializada em restaurante, porque para lapidar precisa de tempo da equipe, né? Então essa o ramo de restaurante é mal visto para os contadores por conta disso, pela demanda e pela oferta de honorário, entendeu? Puta, cara, não dá ROI aqui o restaurante, entendeu? É porque a ordem, normalmente, pelo que eu vejo das empresas que eu converso de contabilidade, eles baseiam o preço deles no mercado. É muito comum o contador ali para uma reunião comercial e perguntar quanto você paga hoje. Exatamente. Aí o cliente fala, eu pago 300. Legal, eu consigo fazer por 350. Então assim, ele tenta basear o preço dele no concorrente, justamente porque ele mesmo, a partir do momento que ele faz isso, ele tá entendendo que ele não entrega nada diferente do que o concorrente entrega. E esse é o ponto. A maioria funciona exatamente do que você falou. Pergunta o honorário e se baseia no honorário da antiga contabilidade. Só que o cara tá mudando... Justamente porque não tá Justamente porque não tá rendendo lá na outra contabilidade. Porque você vai fazer um honorário igual ou um honorário menor. Não vai render também dentro da sua contabilidade. Isso, dentro do nosso setor comercial, é proibido. Eu já falo... Porque eu também, a gente não pergunta. É proibido você perguntar o quanto ele paga, porque a gente sabe que
Quando a gente mostrar a proposta que o nosso honorário mínimo é R$1.290 para R$200, você vai desanimar para vender. Porque você vai saber que o cara paga 200 e você vai ofertar um negócio de 1.290 e esquece o honorário para você mesmo mentalmente não saber quanto que ele paga na contabilidade atual dele e focar no nosso produto. Isso. Aí a gente acaba vendendo mais. Mas aí eu vou te falar uma parada sobre segmentação que eu acredito que deveria ser um olhar para quem tá trabalhando segmentado, que hoje, como eu já te disse, cara, eu tô 9 anos no mercado contábil, eu trabalhei no escritório, depois eu abri a Moonflex, então são 9 anos. É o primeiro caso de segmentação literal que eu tô vendo é o teu. Tipo assim, de falar assim, não atendo, tá, tem um esquema de restribuição, tá, não atendo. Não vi, não conheci até hoje, tô falando genuinamente. O único caso que eu sabia que era assim, que eu até já falei isso aqui no podcast, não sei se é certo ou errado, a Moonflag é assim. Sim. A gente não atende outros nichos porque eu entendo que não dá lucro, exatamente a mesma linha de raciocínio que você. Agora tem uma coisa, a partir do momento que eu tô realmente abrindo mão de muita coisa pra focar no nicho, na minha cabeça, a gente tem que ter um plano pra ser relevante dentro desse nicho. Então, eu não quero que o cliente pegue a minha proposta e compare com a de outro cara que não é segmentado para contabilidade e não consiga ver diferença nenhuma no aspecto de entrega. Sim. A gente precisa ter muita diferenciação de entrega, porque eu tô abrindo mão de tudo para focar em um nicho. Então, cara, eu preciso ser muito pica, muito foda nesse nicho. Não dá pra, tipo assim, o cara pegar essa proposta, comparar com um cara de 500 conto e falar, puta, olha, esse aqui é mais barato. Não. Tipo assim, cara, você não tá entendendo. A gente é uma Ferrari dentro do teu nicho. Exatamente. Você não vai comparar a gente, mesmo que seja outro... Mano, na minha cabeça é assim, ó. A gente tava falando um pouco lá no escritório, a gente tem a V4. A V4 compra uma empresa bem grande, é um grande player. Tipo assim, a minha proposta pro contador, ela tem que ser muito melhor que a proposta do V4. Não importa se a V4 é muito melhor que eu. Tipo assim, porque eu sou o cara especializado em mercado contábil e a gente atende X, Y, Z, tal. Então assim, tem que construir uma proposta que compita que seja competitiva com um grande player. Porque eu sou esse cara pra esse nicho. Nos outros ele vai ser melhor que eu, eventualmente. Sim. Mas nessa fatia de mercado, não. Então eu acho que a segmentação é uma forma de blindagem que a gente tem. Agora, é claro, pra isso, tem muita gente que acha que é o seguinte. Eu levanto uma plaquinha e falo, contabilidade segmentada pra restaurante, e resolvi. Não. Porque isso assim isso é só a ponta do iceberg. Sim. Tem que ter produto, tem que ter oferta, tem que ter diferencial, tem que ter equipe que conhece, tem que ter onboard, tudo personalizado pro nicho. Sim. E aí a galera... há uma distorção do que é ser segmentado ou não, porque a galera acha que é levantar essa plaquinha e falar eu sou segmentado, bota lá no meu Instagram, no meu site, agora eu virei segmentado. E aí quando o dono da empresa, que é daquele nicho, entra em contato com a contabilidade, a tratativa é a mesma. A tratativa é igual uma contabilidade genérica, porque no fundo essa é uma contabilidade genérica, ela só tá botando a roupagem. É tipo uma melancia, né? É verde por fora, mas é vermelho por dentro. Sim, exatamente. Assim, é um bagulho, uma parada falsificada, plastificada, não é genuína. E aí a segmentação genuína é aquela parte de produto, de solução, de transformação pro nicho. E a expectativa é muito maior também. Esse é um papo que ele é profundo, entendeu? Sim. Ele não é superficial da forma que eu vejo que o mercado tá tentando... Porque o cara pega o que você falou aqui, tô falando pra você que tá me ouvindo aí. Você pega o que o Daniel falou, o Daniel tá dando muito bom, o Daniel tá ganhando dinheiro com contabilidade pra restaurante. Então, galera, vamos lá, faz um site de contabilidade pra restaurante, faz um Instagram, vamos falar disso... Cara, não é superficial desse jeito. Sim. É uma parada muito mais profunda. Eu não sei se você tem essa mesma visão que eu. Total. Você falando aqui, me deu até um gatilho aqui que é louco isso, né? A gente... casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tava pensando aqui e falei, porra... eu já tive várias agências de marketing. Uhum. E nunca eu falei, pô, tô 100% satisfeito com essa agência de marketing. Mas eu nunca tentei uma segmentada, pô. Eu nunca trabalhei nem com você, nem com as suas concorrentes segmentados. E é louco isso, porque a gente fala tanto da importância da segmentação e eu não fui procurar uma empresa de segmentação, que a maioria das empresas fazem isso. Sim. Que talvez, quando vai para uma contabilidade segmentada, uma agência segmentada... vê que você tira uma crença do mercado. Porque... Mas posso falar para te consolar uma coisa? Uhum. Você é um empresário contábil, no meu ponto de vista, e estatisticamente você é bem acima da média do seu mercado. E os resultados que você tem. Então, talvez, hoje, quando você veio aqui na Moonflag, conheceu um pouco do nosso trabalho, talvez você botou uma pulguinha atrás da sua orelha e falar, total. Caramba, cara, mas assim, quando você não tá, quando você tá acima da média de mercado, você tá na fatia mais específica, nem tudo vai te chamar atenção porque você vai entender que a média do mercado não entrega
uma coisa legal. Sim. Então você fala, caramba, um monte de gente tá camuflado, mas esse monte de gente tá camuflado porque eles estão tentando alguma coisa da vida, eu já sei o que eu tô fazendo. Sim. Então, estatisticamente, você vai falar, puta, eu já sei, porque eu também me comporto dessa mesma maneira. Você fala, caramba, puta, esse cara tá aqui. Então você tá, sei lá, se eu for num encontro de agências de marketing, eu vou ter 200 agências, eu já fiz isso, e eu vou ter 3 agências que tem talvez o resultado que a Monflag tem de crescimento de receita, de número de pessoas e de tempo de vida. E talvez seja a mesma coisa pra você. Então, se tem uma coisa que as outras 197 agências estão fazendo, você fala, beleza, eles estão fazendo, mas pelo visto não tá dando tão certo assim, porque no final eu tô entre as 3 aqui, então eu vou tentar encontrar caminhos meio que alternativos, digamos assim. E aí hoje, quando você vem aqui, talvez assim, você possa gerar esse insight que talvez antes ele não estava presente. E é o fator da segmentação também. É o fator da segmentação. Talvez você foi lá, viu resultados, viu cases, clientes, conheceu a operação, a equipe, isso brilha os olhos. É a mesma coisa acontece. Eu também não tenho uma contabilidade especializada de agências de marketing. Sim. Mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que se eu fosse em um lugar onde o ambiente inteiro é preparado para agências de marketing, tem uma narrativa para aquilo, cara, você brilha os olhos. Sim. É o ponto que a gente estava até conversando. Eu tenho uma outra agência para tráfego pago que atinge minhas expectativas, mas parece que tudo tem seu momento certo, porque esse mês foi o pior resultado mês de outubro, né? Foi o pior resultado do tráfego pago nosso. Ainda bem que a gente tem parceiros, indicações, eventos. E não pode realmente depender só de um canal. Não pode. O tráfego pago é só um canal. Ele é um canal, é isso? Você precisa ter pelo menos 5 canais de captação de lead. Sim. Porque se um não funciona, sempre dá pau. Ou dá pau no evento. Aquele evento não deu ROI. Do jeito que imaginava. Do jeito que imaginava. Ou, cara, esse mês nenhum cliente me indicou. Ou, cara, os parceiros também, nenhum parceiro me indicou ou trocou informações com a gente. O tráfego pago é a mesma coisa. Puta, esse mês aqui não funcionou o tráfego pago. Porque pode acontecer, né? Uhum. E já aconteceu outras vezes no escritório. Porém, eu me vejo que hoje meio besta, sabe? Porque eu faço uma coisa, eu vendo uma coisa e faço outra. Eu deveria estar numa coisa mais especializada para o meu segmento, entendeu? Porque eu sempre fico batendo a cabeça nas agências. Mas é isso, cara. É aspecto de resultado. Que nem hoje você foi lá e eu mostrei pra você um cliente que falou, esse cliente aqui é de restaurante e vendeu aqui no mês passado. É um escritório de contabilidade como teu. Você fala, caramba, puta, eu nem sabia que tinha outras pessoas. Assim, é isso. Então, acho que a segmentação, ela ainda mais... Cara, gera apetite, entendeu? Brilha os olhos. Assim, muitas pessoas que vieram até aqui, até a própria Monflag mesmo, que às vezes nem tinham a perspectiva de quando a hora que vê, porque é um ambiente preparado para o computador. Então é claro que ele vai ter uma alta atratividade, tem um imã. A mesma coisa cara, se eu ouço uma palestra de um cara falando sobre algo que me interessa, que da forma que ele está trazendo o conteúdo, se ele tem vivência, tem prática e tal, chama atenção. Sim. Chama atenção. Então a segmentação ela é um fator influente. E você falou uma coisa importante, né, cara? Tipo, você falou aqui 5 canais, né, cara? Quantas empresas de contabilidade tem mais do que um canal? E por que é difícil abrir canais? Porque a gente não tem definição de público. E aí, ao mesmo tempo que todo mundo serve, mas todo mundo, você nunca vai conseguir comunicar com todo mundo. Então, assim, a necessidade de segmentar, de abertura de canais, ela parte muito da definição de público. Eu sou um cara que eu sou bem liberal, assim, eu não acho que todo mundo tem que seguir um único caminho, que tem uma resposta para tudo escrito em pedras. Então, por isso que eu costumo falar, eu não falo assim, eu não cravo nada, eu falo, olha, eu faço assim, ou minha experiência é assim, minhas experiências são essas. Tem cara que não é segmentado que vai ter muito resultado e vai continuar existindo isso. Com certeza. Agora, claro que partindo do pressuposto de marketing, de venda, sim, você tem uma segmentação e um produto ajuda. Eu sempre tive essa ideia que você falou. Eu queria ter uma agência de contabilidade, agência para médico, uma para engenheiro, para arquiteto, sei lá. Eu sempre viajei nessa ideia. E ficou só na contabilidade. Eu não conseguia ainda sair, porque eu falo, cara, toda vez que eu faço um pouquinho mais, eu falo, meu Deus, mas falta isso, falta isso. Então, parece praticamente inesgotável. Porque eu falo, cara, se eu fazer tudo que eu quero fazer no mercado de contabilidade, eu vou ter um baita negócio. Sim. Entendeu? Muito acima dos parâmetros para qualquer tipo de agência, não só para agências digitais. E eu falo, porra, olha só, tipo assim, é um mercado que é um nicho e eu não consegui ainda ver um caminho no curto prazo onde eu vou sair dele, porque tem muita coisa a ser feita ainda. E tem um ponto que é importante também na segmentação. Quando a gente começou a segmentar, a gente pensou muito no ICMS-ST, tributação monofásica como um diferencial, mas quando a gente mergulhou no mundo dos restaurantes, a gente foi entendendo também algumas reais necessidades desse mercado, que quando você segmenta, você consegue enxergar
das generalistas que não Sim. conseguem enxergar. Então, hoje a gente tem produtos que fazem sentido para o dono do restaurante. Fora a parte fiscal, a gente tem a parte de precificação por canal de venda deles. Então, já falei que muitos restaurantes têm prejuízo no iFood. E agora está vindo 99, Kita, Mercado Livre. Às vezes uma coisa boa para o cara é um desespero, entendeu? Então, a gente ajuda a precificar. Isso vira uma oferta dentro do anúncio do comercial de tudo que vai justificar o preço maior. Faz vender muito mais fácil, entendeu? Isso. Mas é uma coisa que a gente conversou fora, nos bastidores, que a gente não conversou aqui, que é muito importante, é que eu consigo os resultados com os restaurantes quando o restaurante também nos ajuda. Então é um trabalho de 4 mãos, não é um trabalho de 2 mãos só. Para eu fazer o restaurante me ajudar, eu preciso primeiro educar ele. Uhum. Coisa que o mercado não educou o dono do restaurante. Então eu educo, eu falo, ó, eu consigo fazer isso, mas para fazer isso eu preciso da sua ajuda nisso. E aí um trabalho de 4 mãos dá resultado. Dando resultado, ele não sai. Eu falei que o meu ticket médio é alto, o dos meus principais concorrentes também são altos, que dão certo, né, no mercado, mas é porque não é que o dono do restaurante esteja disposto a pagar mais. É porque a gente dá o ROI para ele também. Então, muitas das vezes, a gente consegue reduzir mais imposto do que o valor do honorário. Então, sai de uma média de 300 a 400 reais para zero. Uhum. Zero por quê? A gente reduziu mais do que o nosso honorário e imposto, pelo menos. Fora a precificação que a gente fez, ele lucrar mais. Fora, a gente tem reuniões trimestrais estratégicas com muitos deles, né? Os que são VIP, que aí pagam um pouquinho mais também, mas que fazem total sentido para eles mês a mês irem crescendo. Então, a gente dá esse ROI que a maioria das contabilidades não dão. E aí, também voltando para a agência, talvez você saiba como tirar as minhas dores que eu tenho, Sim. né? Porque você já está acostumado com esse mercado, sabe o que eu preciso, né? Então, por mais que você pode falar, você está avançado no marketing, em vendas. Eu tô porque eu tomei uma decisão de sair da operação e pelo menos 2 anos eu fiquei focado mesmo no marketing e vendas e aprendi bastante, porque não é só sair da operação e falar, o que eu vou fazer agora? Uhum. Não tem trabalho, vou ficar aqui no YouTube. Não, você tem que ir. E o começo do marketing e vendas é muito difícil. Que também você precisa de 4 mãos também para fazer o seu negócio funcionar. Porque eu preciso gerar conteúdo, eu preciso gerar autoridade para o seu negócio fazer com que venda o meu negócio mais, entendeu? Sim. Então, tudo é na base das 4 mãos. Entendeu? Não adianta também, né? Você que tem uma agência falar assim, ele não está dando resultado, o que você está fazendo? Você está criando conteúdo para ele? Você está direcionando ele no que já deu certo para o seu escritório de contabilidade? Não. Não resolve. Não resolve. Daniel, chegamos aqui no time aqui do nosso podcast, inclusive passou rapidão. Rápido demais. Nossa. Cara, excelente conversa, um papo sobre segmentação, esse vai ser o título aí desse podcast. Sim. Queria que você desse os recados finais aí para quem quer conhecer mais sobre o teu trabalho. Você falou que você tem uma mentoria. Eu sei que Sim. sua ideia não é vender para meio mundo de gente, mas Sim. caso quem está aqui acompanhando com a gente até agora, afinal, quem sabe que tem interesse em fazer parte dessa sua comunidade, dá uns recados finais aí para nossa galera, para eles saberem onde encontram mais sobre o Daniel. Legal. Quer acompanhar um pouco mais dos meus bastidores, do meu trabalho? @contador de restaurantes, tudo junto. Tá? Até o meu Instagram é nichado, é segmentado. Ali eu aposto ali o meu dia a dia, o que eu faço, alguns diferenciais que eu ofereço para os restaurantes. Quer conhecer as minhas empresas que hoje, e é um dos poucos casos, esse meu caso, tá? Que a minha contabilidade tem mais seguidor do que eu. Uhum. E eu tenho uma movimentação legal no meu Instagram, e a minha contabilidade tem mais seguidores do que eu, que é o @hub dos restaurantes, tudo junto. E ali você vai ver o trabalho que eu faço de comunicação para os restaurantes. No meu caso, no Flag é o mesmo. No Flag tem bem mais seguidor. Tem mais, então. E aí a gente vê que uma empresa está tendo sucesso quando a empresa tem mais seguidor do que o próprio Instagram. Eu espero que continue assim. Eu também. Pode ter muito mais.
E também o @contabilidade para cartórios, que a gente está crescendo também, mas de uma forma um pouquinho menor. Como você falou, eu tenho uma mentoria para donos de restaurante. Na verdade, eu estou fazendo uma comunidade. Para donos de contabilidade. Para donos de contabilidade. Para contadores de restaurantes, para segmentar em restaurantes, para a gente entender as necessidades do mercado juntos, a dor. E eu dou essa mentoria individual e é minimalista, porque a minha ideia nem é tanto escalar e ganhar muito dinheiro com isso. A ideia é que eu consiga ajudar alguns contadores para a gente fazer um grande grupo onde, como eu disse, a gente não tem se juntar toda a minha comunidade, não tem 0,5% do mercado. A ideia é que a gente pegue do tradicional e a gente se alimente junto ali. Eu nunca peguei nenhum cliente da minha comunidade, nem eles pegaram de mim, entendeu? Então é bem minimalista, com mentorias individuais que eu acredito que funcionam mais, mas isso demanda tempo. Esse tempo eu não tenho tanto para dedicar, mas assim, vira e mexe quando sai um contador da minha mentoria ou quando eu vejo que tem mais espaço na minha agenda, eu abro vagas. Então acompanhe no @contadores dos restaurantes, que pelo menos a cada 2 meses eu abro umas 3 vagas ali para contadores que querem trabalhar com restaurantes. Muito bom. Daniel, eu tava muito ansioso por esse papo aqui. Espero que você possa vir mais vezes aqui. A gente com certeza teria assunto pra caramba pra falar. Parabéns pelo seu negócio. Uma parte 2. Parabéns pelo seu negócio. Galera, deixa nos comentários aí se você curtiu esse episódio de hoje. E a gente se vê aí no próximo Mooncast. Valeu. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um FlexSpace com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá, eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no FlexSpace.